Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natasha e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre migração, fluxo migratório, ou seja, movimentos populacionais. Esse vídeo é especial para a galerinha do 5º ano, tá certo? Bom, gente, como vocês sabem, desde o começo dos tempos, nós estamos em constante movimento, né? Primeiro, lá muitos, há milhões de anos atrás, os movimentos populacionais já aconteciam. Lá com os nômades, né, que saíam de um lugar para outro lugar, quando vinha a escassez de água, de alimentação, né, com períodos sazonais aí, então eles já existiam esses movimentos populacionais, certo? Então, a população está em constante movimento. Esses processos migratórios, né, acontecem desde muito tempo atrás. Então, hoje, a nossa conversa é sobre fluxo migratório, tá certo? Mas isso não acontece só aqui no Brasil, né? Então, como vocês estão vendo aí, ó, essa imagem, a professora trouxe para vocês para mostrar para vocês que essa migração, esse processo de movimentação populacional, ele acontece no mundo inteiro, certo? Então, essa daí é uma imagem que eu particularmente gosto muito, tá? Então, essa imagem aí, ela chama-se Dois Guerreiros. Os Dois Guerreiros é uma escultura que fica lá em Brasília e ela faz homenagem aí às pessoas que saíram de outras regiões para a construção de Brasília, tá? Então é uma homenagem às pessoas que foram de outras regiões para construir, para ajudar a construir a cidade de Brasília, tá certo? Que é a capital do nosso país, né? Então, essa estátua está aí para homenagear essas pessoas que tão bravamente, né? Naquela época, então, quando Brasília foi construída, não existia nada além do cerrado, né? Então, quando Juscelino Kubitschek, que era o presidente da época, decidiu construir Brasília, começou do nada. Então, era o cerrado e a cidade foi começada a ser planejada, foi construída, né? E muitas pessoas saíram das suas regiões para aquela região de Brasília para poder, que não existia ainda, para poder construir a cidade que é hoje Brasília, né? Ajudar a construir. Mas essas esculturas, esses monumentos que fazem aí referência a esses movimentos das pessoas saírem de um lugar para outro, estão no Brasil inteiro, até no mundo, né? Então essa primeira imagem aí que vocês veem, ó, essa imagem aqui, esta imagem faz referência, é uma homenagem à população vinda do sul do país que foi para o Mato Grosso do Sul, tá certo? Então, chama-se aí o Movimento das Cuias, né? É um marco aí de boas-vindas, fica na cidade de Ponta Porã. Essa foto aí foi tirada em 2017. E essa outra imagem aí, ó, retrata aí o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ela fica lá no Rio de Janeiro, tá? Lá no Centro de Tradições Nordestinas, que tá lá no Rio de Janeiro, quer dizer, faz uma homenagem aí aos povos nordestinos no sudeste do país. Então, muitas vezes nós nos deparamos com essas influências culturais que as pessoas carregam dos seus locais de origem para os lugares que eles estão indo em busca de outra vida, né? Professora, e por que as pessoas se mudam de um lugar para outro, né? São muitas as razões para as pessoas mudarem aí de um lugar para outro, né? Saírem das suas terras natais e irem em busca de outras vidas, né? De outros caminhos, de outras trajetórias, né? Bom, a primeira delas são as melhores condições de vida. Às vezes
de vida profissional, de vida pessoal, né? Às vezes o seu lugar não está legal e aí a pessoa decide mudar para outro lugar para tentar uma vida melhor, certo? Então, isso pode ser relacionado aos estudos, pode ser relacionado ao trabalho, certo? Então, outros motivos também motivam as pessoas a saírem de um lugar para ir para outro, como os desastres naturais, né? Às vezes acontecem aí deslizamentos de terra, acontecem rompimento de barragens, né? Enfim. E também pode acontecer aí situações de guerra, às vezes saem do seu local de origem, vão para outros locais porque os seus países estão aí enfrentando situações de guerra, certo? Ou às vezes uma discriminação racial, às vezes uma discriminação religiosa, né? Então, são muitos os motivos que terminam fazendo com que a pessoa saia do seu local de origem e vão para outros locais, tá certo? E essas migrações, ou seja, esses movimentos populacionais, eles podem acontecer de várias formas, né? Então é sobre isso a nossa aula. Nós vamos aí dar nomes a esses movimentos populacionais e vamos entender as causas e as consequências desses movimentos populacionais. Então, aí a migração ela pode ser interna, ou seja, a pessoa pode sair de um estado e ir para outro estado dentro do seu próprio país. Por exemplo, é o meu caso, né? Que eu saí lá do estado do Ceará e hoje moro no estado de Santa Catarina. Então, eu fiz uma migração interna, né? Aí, então, as migrações internas, elas são aquelas que ocorrem dentro do próprio país, tá certo? Então, a pessoa sai do seu estado e vai morar em outro estado, né? Então, isso é considerado migração interna. E aí, esse mapa, gente, eu tô trazendo aí esses dois mapas, né, para vocês, de duas épocas diferentes aqui no Brasil, para que a gente consiga perceber direitinho, ó, através das setas. Essas setas, elas indicam aí se são baixa, média ou alta essas migrações. E olha os períodos que são, então. Então, nós temos aí o período de 1950 a 1970, 2 décadas, né? E nós temos aí um grande movimento populacional, de acordo com a seta, de acordo com a espessura e a cor da seta, né? Vocês percebam que essa vermelha é mais forte, aponta do Nordeste para o Sudeste do país. Então, nas décadas aí entre 50 e 70, a maior migração que aconteceu no país foram de nordestinos indo para o sudeste do nosso país, né? E temos aí uma migração aí também nesse mesmo período, de nordestinos indo para o sul do país, vindos para o sul do país e indo também para a região norte do país, tá certo? Alguns e uma migração de baixa densidade, né? De baixa daí do Paraná, do estado do Paraná, certo? Aí para o estado, para a região centro-oeste, Mato Grosso. Olha só em comparação com a década de 2000, gente. Olha o movimento populacional interno do Brasil, como ele mudou e como isso também está relacionado ao clima, tá certo? Nesse primeiro mapa, gente, as maiores secas que houveram no Nordeste estão aí, ó, dos últimos anos, né? Então, nós temos aí, na década de 70, grandes secas, 60 e 70. E isso talvez tenha ocasionado, talvez não, com certeza, né? Ocasionou aí a saída de muitos nordestinos para o sudeste do país, para o sul e para a região norte, mas com mais intensidade para a região sudeste, tá? E aí nós temos na década de 2000, eu quero que vocês observem como que
essas setas, olha, elas aumentaram, de acordo com a nossa legenda, ó, é uma alta intensidade de migração. E como elas mudaram? Vejam só, do sul para o sudeste teve uma grande intensidade de migrantes, do sudeste para o nordeste teve uma grande intensidade de migrantes, da região norte para o centro-oeste e para o nordeste também teve uma grande intensidade de migrantes, e saídos aí da região centro-oeste para o sudeste também uma grande intensidade. Então, assim, ó, o que antes era considerado de grande intensidade apenas a população nordestina para a região sul, agora nós percebemos que houve uma mudança, né? Então, de todas as regiões, cada uma delas tem uma grande intensidade de migração. E essa migração ela pode acontecer também de forma internacional, né? De forma externa. Ou seja, pessoas podem sair daqui do seu país de origem, por exemplo, pessoas podem sair daqui do Brasil e irem morar em outros países, assim como as pessoas de outros países podem vir morar aqui no Brasil. E isso não é novo aqui para o Brasil. Desde a história do descobrimento, nós estamos recebendo imigrantes aí, né? Pessoas vindas de outros países aqui para o Brasil. Nós temos aí essa imagem, essa escultura, gente, ela faz, o nome desse monumento aí chama-se Monumento das Três Raças, ela fica em Goiânia, tá? Fica na cidade de Goiânia e faz referência às três raças principais que estão aqui que fizeram o processo de formação do povo brasileiro, né? Então, nós temos aí os indígenas, os europeus, vários, os portugueses e também a população africana, né? Então, cada uma delas teve a sua influência na formação do povo brasileiro que somos hoje. Se bem que os nativos indígenas, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles também fizeram um processo de migração, ou seja, eles se concentravam, a maior parte deles, no litoral do Brasil, e após essa chegada desses imigrantes europeus, né, inclusive os portugueses, os indígenas, a população indígena do Brasil saiu então, parou de se concentrar no litoral do Brasil e adentrou o interior do Brasil. Isso é uma questão de fuga, realmente, né? Porque foram os primeiros povos a serem escravizados no Brasil, né? Ou tentativa disso. E depois vieram aí os portugueses, né? E por último vieram aí os africanos nesse primeiro período, né? Sendo que os portugueses, gente, eles só foram considerados aí imigrantes após a independência do Brasil, né? Ou seja, quando o Brasil parou de pertencer a Portugal, deixou de pertencer a Portugal e se emancipou politicamente, então, a partir do dia 7 de setembro aí de 1822, foi que os portugueses começaram a ser considerados imigrantes. Por quê, professora? Porque eles eram donos da terra, né? Os donos da terra, né? Então, até 1822, eles não eram considerados imigrantes, eles eram os donos, certo? Mas o Brasil não recebeu apenas imigrantes africanos e portugueses, recebeu também os asiáticos, né? Recebeu povos refugiados de guerra, povos aí que vieram aí fugitivos das perseguições políticas também, certo? E atualmente no Brasil, olha, nós temos aí um gráfico no ranking, né? Esse gráfico é do ano de 2016. E percebam vocês aí a quantidade de povos imigrantes aí que o Brasil recebeu. Povos que estão vindos, que vieram para o Brasil, né? Então, aí, numa larga escala, nós temos aí a Bolívia, com mais de 100 mil pessoas vindas da Bolívia para o Brasil. Temos aí o Haiti,
né, que é considerado uma das maiores também migrações que o Brasil recebeu, com mais de 80 mil pessoas. Temos aí estrangeiros vindos também dos Estados Unidos, Argentina, China, Colômbia, Portugal também e Peru, tá certo? Então, esse daí é um gráfico que mostra aí como que está recebendo o Brasil, a quantidade de pessoas, de imigrantes que o Brasil está recebendo ou que recebeu até o ano de 2016, tá? Mas da mesma forma que saem pessoas dos seus países e vêm morar aqui no Brasil, também tem brasileiros que saem do Brasil e vão morar em outros países, tá certo? Nós temos aí brasileiros que saíram aí para a França, para a Itália, para a Suíça, mas aí percebam vocês uma acentuada movimentação de brasileiros indo morar nos Estados Unidos, né? Então, como vocês estão vendo aí, mostra o gráfico, nós temos aí mais de 1 milhão de pessoas, né? E desde muito antes, há décadas, há séculos até, a gente percebe esse movimento populacional e esses movimentos populacionais, eles estão mostrados aí em várias obras de arte, né? Por exemplo, essa primeira aqui faz referência aí à pintura de Cândido Portinari, o nome dela aí chama-se Os Retirantes. Ela faz menção ao povo nordestino que sai da sua terra natal no período de seca, né, nos períodos de estiagem. Temos aí também uma família aí imigrante chegando aqui no Brasil, tá certo? Então, esses movimentos populacionais, essas pessoas quando saem dos seus países, dos seus lugares de origem, elas carregam consigo a sua cultura, o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, a sua culinária, né? Então, a sua cultura vai junto, né? E quando vai, a gente costuma perceber isso nos lugares que a gente anda. Então, como vocês estão vendo aí, nós temos 3 imagens. Essa imagem aqui é uma imagem aí da banda de bateria, uma batucada aí, no 7 de setembro. Aconteceu lá em Paris, vejam só, uma batucada em Paris. Temos aí os havaianos aí, os haitianos, desculpe. Os haitianos, aí é uma fotografia de 2011 e foi tirada no Acre. Eles estão dançando em praça pública, isso com uma caixa de som bem simples, do jeito que eles faziam na terra deles. E nós temos também aqui, ó, uma escultura, dá para ver perfeitamente aí as tartarugas, que são seres considerados sagrados para a cultura aí. Esse daqui está aí na cidade de Brumadinho, tá, gente? Então, para os chineses aí, a tartaruga é um ser sagrado. E esse monumento está lá em Brumadinho, Minas Gerais, né? E nós temos aí um mapa. Esse mapa aí mostra para nós aí os principais países de origem de refugiados de guerra, tá certo, gente? São pessoas que estão fugindo aí de situações de guerra. Imagine vocês aí que às vezes a gente nas situações do dia a dia, nas dificuldades do dia a dia, a gente fica chateado, fica bravo, né? Agora estamos aí passando por um período de afastamento social e de vez em quando nos deparamos aí com uma certa tristeza por não estarmos indo para a escola, vendo os nossos amigos, né? E poder dar aquele abraço neles. Imagina essas pessoas que estão aí em situações de guerra no país, em situações mais difíceis, em situações de vulnerabilidade social e até de privação de alimentos, tá certo? Então, muitas pessoas saem aí dos seus países de origem por situações de guerra. Agora eu queria falar com vocês sobre 2 palavras importantes, né? São os
emigrantes e imigrantes. Nós vamos muitas vezes nos deparar com essas duas palavras. É importante que a gente saiba o que é o emigrante e o que é o imigrante. Veja vocês. Eu sou brasileira, né? Então, se eu sair aqui do Brasil e for morar lá nos Estados Unidos, aqui para o meu povo que ficou aqui, para os brasileiros que ficaram aqui, para as pessoas que estão aqui no Brasil, eu estou saindo, né? Eu estou me extraindo do interior do Brasil, certo? Então, eu sou emigrante para as pessoas que ficam aqui. Lá para os americanos, nos Estados Unidos, onde eu estarei chegando, para eles eu sou imigrante. Então, eu trouxe aí uma chargezinha que mostra exatamente essa questão. Ó. Quando eu parto do meu local de origem, eu sou emigrante. Quando eu chego num país que não é o meu, eu sou imigrante. Né? Aí tem lá, o carinha veio de Portugal para cá. Lá de Portugal, para as pessoas que ficaram lá, ele é um imigrante. Mas para nós aqui no Brasil, ele está chegando no interior do Brasil. Então, ele é um imigrante para nós que estamos recebendo ele, certo? E, como eu já falei, né, nós temos aí muitos movimentos populacionais. Esses movimentos aí são consequência de vários motivos, né? Entre eles nós temos aí o ápice no início do século passado aí de refugiados de guerra alemães, né? Tanto é que temos aí colônias alemãs aqui em Santa Catarina, né? Temos aí os bolivianos que vieram em busca de melhores condições de vida, principalmente aí no início da década de 2000. E temos aí os haitianos que desde o ano de 2010 estão aí refugiados de terremotos, né, de acidentes naturais, tá? Então eles são recebidos aqui no Brasil. E eu queria que vocês parassem e observassem essa foto aí, ó. Essa foto não, essa imagem. E nessa imagem, gente, é claramente um movimento populacional também, tá? Então percebam vocês, ó, pare, veja e pense. Essa foto faz referência a um movimento populacional chamado êxodo rural. O que é o êxodo rural, professora? O êxodo rural é quando a pessoa sai do campo, ó, sai aí do campo, a sua moradia era no campo, a sua forma de trabalho era no campo e vem para a cidade. Mas esta imagem faz uma crítica, na verdade, a pessoa sai do campo e vem para a cidade em busca de melhores condições de vida e muitas vezes termina não encontrando essas boas condições de vida, né? Às vezes falta estudo, às vezes falta moradia, às vezes falta o próprio trabalho e terminam se submetendo aos trabalhos que eles não estavam sonhando em fazer quando saíram lá das suas fazendas, dos seus sítios, né? Então, o êxodo rural é um movimento populacional da pessoa que sai do campo e vai para a cidade. Tem outro tipo de movimento populacional interno aqui no Brasil, né, que é chamado de migração pendular. Por exemplo, quando uma pessoa mora em um município e vai estudar ou trabalhar em outro diariamente, né? Então ela faz aquele movimento de pêndulo. Não tem aqueles relógios de pêndulo que ficam balançando assim? Então elas fazem esse movimento de pêndulo, né? Vai e vem, vai e vem. Então, movimento populacional chamado migração pendular é esse movimento diário quando a pessoa sai da sua casa, que é num município, e vai estudar ou trabalhar em outra casa. E esse movimento acontece constantemente, certo? Vai e volta, vai e volta. Então, migração pendular. Nesse capítulo aqui, então, nós estudamos nesse vídeo, né?
nós conversamos aí sobre que as pessoas migram aí dos seus países de origem por vários motivos. Um deles são as melhores condições de vida. Nós também podemos observar aí as situações de guerra, os desastres naturais como consequência dessa migração, e também podemos observar aí as questões étnicos, religiosas, sabe? Nós temos aí também, gente, além dessas catástrofes naturais, das más condições de vida, né? A questão do baixo salário, além das situações de guerra, nós temos aí as perseguições políticas também, que muitas vezes fazem as pessoas se mudarem dos seus países de origem e irem para outros países. E como consequência desse movimento de pessoas, os países também têm consequência por conta disso, tá? Então, às vezes a consequência não é só na vida da pessoa, ou para o bem ou para o mal, né? Ou aquilo que ela sonhou, conseguiu realizar e foi muito bem, que legal. Às vezes a consequência não é tão boa, né? Mas isso não influencia somente na vida da pessoa. Influencia tanto no país que teve essa pessoa retirada, né, ou saída do seu país, como também no país que está recebendo essas pessoas. Então, ambas as áreas, tanto a área de partida quanto a área de chegada, também têm consequências desses movimentos populacionais. Então, nós temos aí, ó, das áreas de partidas, nós temos o envelhecimento da população. Ou seja, a população que fica naquele lugar, ela é mais velha, né? Por quê? Porque migram geralmente as pessoas que estão em idade profissional, em idade de trabalho, ou seja, são aquelas pessoas que são trabalhadoras, né? Então, aí, lá no lugar que a pessoa partiu, temos aí a população que fica mais velha, a quantidade de pessoas não geram renda, né? Ou tem a renda diminuída, né? A diminuição da natalidade também, ou seja, poucas pessoas nascem naquele lugar, e a diminuição da população total. Em compensação, a pessoa o país, o lugar, o município que recebe esses migrantes, né, essas pessoas, migrante é considerada a pessoa que muda, então a consequência é o aumento da população total, é a desigualdade de integração, a diversidade cultural, que muitas vezes as pessoas se deparam aí com uma dificuldade. Eu mesmo já conheço várias pessoas que saíram das suas terras e terminaram não se adaptando, perderam dinheiro por terem vendido tudo lá na sua terra e terem lançado-se à sorte de buscar uma vida melhor e terminaram perdendo tudo, né? Tem a questão da diversidade cultural, aí às vezes o choque cultural é muito grande e as pessoas terminam não se adaptando, né? Então, tem consequências, certo? Então, nessa aula nós falamos aí sobre o movimento de migração. Migrante é considerado, é o nome que nós aplicamos à pessoa que faz esse movimento populacional. Essa migração pode ser interna ou externa, né? Chamamos de imigrante, aquela pessoa que saiu de um país e veio para o nosso, ou nós, quando saímos do nosso país e chegamos lá em outro, para aquelas pessoas nós somos imigrantes também, né? São considerados emigrantes quando nós saímos, ou seja, eu saio daqui e vou para Portugal, para as pessoas que ficam aqui, eu sou considerada um emigrante. Migração interna, nós temos aí a migração interna de um estado para o outro, tá certo? Nós temos aí a migração do êxodo rural, que é quando a pessoa sai das áreas rurais, sítios, fazendas e chácaras e vão morar na cidade, chama-se êxodo rural. Nós temos um movimento chamado rural, que está ligado à sazonalidade. O que é isso, professora? Calma.
Sazonalidade são os períodos, tem a ver com a questão do clima, né? Por exemplo, uma pessoa que desenvolve uma plantação de bananas num determinado estado e aí acabou a safra da banana ou da laranja ou da maçã e ela vai para outro estado desenvolver a mesma função, mas trabalhar também na mesma função, né? Trabalhar na mesma função e aproveitando aí a questão da sazonalidade, ou seja, do período climático, do período de estação do ano, né? Então, a pessoa sai daqui, por exemplo, para ir para a região centro-oeste para trabalhar na soja, né? E vai morar numa fazenda, ou seja, sai de uma fazenda que trabalhava ali com maçã e ia em outro período do ano, vai para outro estado desenvolver a mesma função, mas por uma questão de sazonalidade, ou seja, de clima, de estação do ano, ela muda a colheita, mas não muda a função, certo? E temos aí a migração pendular, que é aquela que a pessoa vai e volta todos os dias, seja para estudar ou seja para trabalhar. E com isso nós vamos finalizando aqui a nossa conversa de hoje. E não se esqueçam de que esses movimentos populacionais, eles acontecem por vários motivos, tá certo? E que podem acontecer de forma interna ou externa. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, dá um curtir aí no coração. Lá no Clipe Escola também a sua professora vai estar acompanhando a sua presença, a sua frequência, né? E vai estar verificando se você acompanhou esse vídeo até o final, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até outro dia.